Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Esta é uma formação que nós temos muito orgulho porque já ministramos há muitos anos entre a parceria Vida Mental, onde sou diretor, e a Universidade Paulista. Então, essa é a mini aula, como identificar o transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar, ele apareceu como um diagnóstico definitivo junto com os outros transtornos alimentares. Anorexia nervosa e bulimia nervosa, por exemplo, no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, de 2013-2014. Na classificação internacional de doenças, ele corresponde ao código F50.8, que são os outros transtornos alimentares. Então, esta condição, que já foi chamada de transtorno da compulsão alimentar periódica, agora tem uma nova nomenclatura, que é o transtorno da compulsão alimentar, e passa a figurar como um diagnóstico da psiquiatria e não mais uma condição de possível ou não diagnóstico. Ou seja, quem tem o indivíduo, o paciente, o cliente, com estas manifestações clínicas que nós vamos dizer a seguinte, corresponde à apresentação de um adoecimento de um transtorno alimentar, ou seja, de um modo doentio no relacionamento com os alimentos e os comportamentos alimentares, que precisa de um tratamento específico, preferencialmente por uma equipe multiprofissional. Então, mudou a nomenclatura e tem alguns critérios diagnósticos. Às vezes, os leigos falam, eu tenho transtorno da compulsão alimentar, porque leu algo em uma revista de banca e já tem a compreensão que tem este adoecimento alimentar, o que não corresponde à realidade. Ou seja, assim como pneumonia, por exemplo, tem um conjunto de critérios, como dor no peito, febre, falta de ar, tosse, alteração no raio-x, no hemograma, também esses adoecimentos mentais têm um conjunto de critérios diagnósticos. E aqui, episódios recorrentes de compulsão alimentar. Logicamente que nós denominamos, classificamos como compulsão alimentar aquelas ingestões de quantidades exageradas de alimentos, com o indivíduo tendo uma sensação de falta de controle e sem um contexto, ou seja, ele ingere uma quantidade volumosa de alimentos sem que seja em situações de comemoração ou porque estava com muita fome, por falta de controle, isso lhe causa um grande constrangimento, tanto é que geralmente realiza estas orgias alimentares, orgia entre aspas, alimentares longe de familiares. Então, ingestão por um período de tempo limitado, geralmente pouco tempo, de uma quantidade de alimento muito maior do que a maioria das pessoas consumiria naquela situação. Uma sensação de falta de controle e sentimentos de baixa estima por não conseguir controlar esse desejo por alimentar menos do que desejava. Ele queria alimentar menos, mas comportamentalmente não controlou-se e acabou comendo muito mais. Episódio de compulsão alimentar tem pelo menos 3 aspectos, ou seja, não é a compulsão alimentar qualquer e ocasional. Comer mais rapidamente do que o normal, comer até sentir-se empanturrado, desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimentos na ausência de fome, ou seja, os pacientes relatam que não estavam sentindo fome ou que a fome não era justificativa para aquela quantidade ingerida. Comer sozinho por vergonha do que está comendo, sentir-se desgostoso de si, deprimido ou muito culpado em seguida à realização desta compulsão alimentar. Portanto, nós temos aí vários critérios de compulsão alimentar que precisam ser preenchidos para falar-se na possibilidade desse diagnóstico médico. Sofrimento marcante em função da compulsão. Então, há pacientes que relatam baixa estima, autocrítica severa, sensação de fraqueza, incômodo, incapacidade, do tipo,
Se eu não consigo nem controlar os meus impulsos alimentares, imagina se eu vou conseguir outras coisas úteis, grandiosas, importantes da vida. Episódios de compulsão alimentar ocorrem, em média, ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Mais uma vez, enfatizo, precisamos pensar nesse diagnóstico com critérios, ou seja, não é porque teve uma quantidade alimentar aumentada por um período, que estava passando por um problema. Enfim, tem algumas pessoas que, do ponto de vista alimentar, diante de uma situação estressante, reduzem a alimentação, mas outros fazem compulsões. Aqui no transtorno da compulsão alimentar, essas compulsões acontecem pelo menos uma vez por semana, por pelo menos 3 meses consecutivos. E a compulsão não está associada a um comportamento compensatório inapropriado, como na bulimia nervosa. Há em comum do transtorno da compulsão alimentar com a bulimia nervosa essas compulsões, ou seja, ingestões de quantidades volumosas de alimentos, algumas vezes inclusive com misturas bizarras de doces, salgados, na mesma alimentação, no mesmo episódio alimentar. Então precisamos também ter alguns especificadores, de acordo com o DSM-5, com o Manual Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais da 5ª edição, de em remissão parcial, em remissão completa, isso durante o tratamento, e gosto muito dessa classificação. Logicamente que pacientes que apresentam gravidade leve, ou seja, de 1 a 3 episódios por semana, podem muito bem ser tratados no ambulatório, já pacientes de intensidade grave, 8 a 13, algumas vezes vão precisar de internação em hospital-dia, e pacientes com gravidade extrema, 14 ou mais episódios, geralmente vão precisar até de internação. Baseado na experiência prática, conciliada com teorias, provavelmente esses pacientes com quadros mais graves, com gravidade extrema, 14 ou mais episódios, apresentarão também comorbidades com outras compulsões, como compulsões por drogas, compulsões por sexo, compulsões agressivas ou comportamentos impulsivos. Enfim, infelizmente, geralmente, quadros mais graves estão associados com outros transtornos mentais simultâneos, o que dificulta o tratamento. Então, essa mini aula sobre critérios para transtorno da compulsão alimentar faz parte da divulgação da nossa pós-graduação multiprofissional para médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, farmacêuticos, nutricionistas, que estudam conosco em pós-graduação. Aqui tem uma fotografia de pessoas muito alegres com a professora Andréa Corpes, que ministra uma aula sobre psicodrama dentro da terapia, dentro do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Essa é uma pós-graduação muito estimulante, eu particularmente que gosto de trabalhar em equipe, que dá oportunidade para trabalho em CAPS, que são o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD, álcool e drogas, CAPS I infantil, em clínicas psiquiátricas, também comunidades terapêuticas e vários outros ambientes multiprofissionais. Enfim, essa é uma pós-graduação que eu gosto muito e nós temos orgulho de dizer que ela é pioneira com formação de centenas de profissionais altamente capacitados que vão para o mercado de trabalho de maneira altamente competitiva, ou seja, participando de processos seletivos, concursos públicos, entrevistas de emprego com grande possibilidade de aprovação. Para saber muito e muito mais do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, há um link aqui abaixo do seu vídeo que dá acesso direto ao site da Unip com informações pedagógicas, administrativas, metodológicas, financeiras. E mais, se através desse link, onde você faz a sua pré-inscrição e matrícula, se ainda não respondeu todas as suas dúvidas, nós, entusiasmados que somos com esse curso, estamos à sua inteira disposição. Eu, como coordenador, quero ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas pelo e-mail lobo@vidamental.com.br e você escrevendo para meu e-mail, além de tirar as suas dúvidas, ainda vou presenteá-lo com um link de uma aula exclusiva que não está aberta para o público geral. E mais,
pode também falar diretamente comigo, pelo telefone 99622-8835, em WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz, eu retorno a ligação para você também, se não puder atender na hora. E a nossa equipe terá o prazer de tirar também todos os seus questionamentos, sanear os seus questionamentos no 11 99901 6189 e no cursos@vidamental.com.br. Se você quer falar diretamente da Unip, ótimo também. Você da Grande São Paulo pode ligar no 11 2166 1066 e de todo o Brasil sem custos você pode ligar no 0800 010 9000 e uma equipe maravilhosa de profissionais vai tirar todas as suas dúvidas. Novamente, eu não me contei em falar do orgulho de fazer a pós-graduação em saúde mental. Nós temos valores das mensalidades muito justos. E mais, se você é ex-aluno da Unip ou trabalha em uma empresa conveniada, você já tem acesso imediato a uma política de descontos. Se você não está nesses dois perfis, ainda pode ser beneficiado financeiramente, porque mesmo cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas e cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas em um financiamento exclusivo pela Unip, sem necessidade de você ter que recorrer a bancos com aquela papelada. Enfim, nós estamos facilitando de todas as maneiras para formarmos especialistas em saúde mental que possam adquirir status, respeito, competitividade no mercado de trabalho e especialmente satisfação pessoal. Assim que você torna um especialista, automaticamente várias e várias oportunidades surgem, como dar entrevistas no rádio, televisão, jornal, participar como palestrante em simpósios, seminários, palestras, enfim. Tornando-se especialista com um título reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC, você vai para um nível profissional muito mais próspero. E esta é a maneira como nós queremos convidá-los para realizar nossa inscrição e matrícula, realizando uma pós-graduação que vai levá-los a um nível de atuação profissional muito mais além.